A humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Aonde quer que você esteja nesse momento, nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus, abençoamos a sua vida. Seja livre de suas preocupações, de suas dúvidas. Seja livre dos seus medos. Seja livre das suas mazelas. Seja livre da sensação de mal-estar. Seja livre das suas doenças e enfermidades. Porque em nome do Senhor Jesus, essa é a bênção para os que creem. Graças a Deus. Continuando a falar sobre a obediência e a fé, eu queria que você, minha amiga e meu amigo, tivesse a consciência de que a fé envolve obediência. Não existe fé sem obediência. Ou melhor, até existe, mas é uma fé sentimento. É uma fé frágil, fraca. É uma fé que não traz nenhum benefício. Ela ilude, ela engana. Por exemplo, quantas vezes você, por esse tipo de fé, já foi diante do altar e orou e fez suas juras de amor ao Senhor Jesus, não foi? Quantas vezes você foi lá na frente e você chorou e chorou e chorou e você teve aquela sensação de bem-estar naquele momento. Mas quando você saiu daquele ambiente, todos os problemas voltaram, todas as sensações tristes, sensações de mal-estar, sensação de dúvida, de medo, de preocupação, de ansiedade. Todas essas sensações voltaram e você ficou mais fraca, ficou debilitada e, consequentemente, não conseguiu vencer os seus problemas. Aí você pergunta assim, mas por que Deus não me ouviu? Não, ele ouviu. Ele ouviu, ele viu e ouviu. Só que, para que nós possamos alcançar os benefícios dele, nós temos que usar a fé inteligente, a fé obediente, a fé que envolve obediência. Você verifica, por exemplo, se você lê toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você há de convir que, resumindo tudo, se você resumir toda a Bíblia, você vai encontrar duas palavras: a obediência e a desobediência. O caminho da obediência é o caminho da fé inteligente, é o caminho da pessoa astuta, a pessoa convertida, a pessoa sábia, a pessoa que tem consciência do que está fazendo. Já a desobediência é a fé que não produz
qualquer benefício. Muito pelo contrário, ela leva as pessoas à maldição. Porque assim como a fé obediente traz a bênção, a fé desobediente traz a maldição. A desobediência, pode ter certeza, produz maldição. Veja se não é isso que acontece. Por exemplo, apenas a título de exemplo, você é uma pessoa que bebe, você é uma pessoa que gosta do álcool, você é uma pessoa que fuma, você é uma pessoa que usa drogas, você é uma pessoa que se prostitui. Aí eu pergunto a você, como é que é a sua vida? Qual é o resultado dessa desobediência por inteiro? Qual tem sido o resultado? Fracassos. É fracassos no amor, é fracassos familiares, fracasso financeiro. Às vezes a pessoa tem até sucesso econômico, mas ela vê escorrendo pelas mãos como água a sua vida. Ela está vendo a sua vida se esvaiando em miséria, tristeza e dor. Não apenas causando dores e sofrimentos às pessoas, aos entes queridos, mas ela mesma se vê num buraco sem saída, no fundo do poço. Por quê? Porque o nosso corpo, é o templo de Deus, é o templo do Espírito de Deus. E se nós usamos o nosso corpo com coisas que o agridem, como drogas, como o álcool, como a vida desregrada, irregular, uma vida indisciplinada, não, sem hora de dormir, sem hora para comer, sem hora para nada. Então, essa vida acaba envelhecendo mais rápido e causando o pior, as doenças, trazendo enfermidades. Às vezes, jovens têm morrido, perdido a vida estupidamente por conta de terem entrado no mundo da indisciplina. Ora, quando a gente usa a fé inteligente, a gente tem hora para tudo. A gente se disciplina. A gente tem ordem na nossa vida. Tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para descansar, tem hora para trabalhar, tem hora para fazer esportes. Então a pessoa torna-se uma pessoa disciplinada, ordeira, que é o que Deus quer, que nós sejamos disciplinados. E a fé no Senhor Jesus conduz as pessoas a essa disciplina. Portanto, quando a pessoa usa a fé inteligente, ela é obediente. Ela segue uma disciplina e, consequentemente, colhe os frutos dessa disciplina. Qual o pai, qual a mãe que tem prazer de ver um filho indisciplinado? Assim também é Deus. Como o Senhor Altíssimo, Deus, vê uma pessoa que vive uma vida corrupta, uma vida desregrada, como que ele vê? Ele vê uma pessoa jogando a sua vida, o dom que ele deu, mais precioso que nós temos, jogando esse dom na lata do lixo. Então, minha amiga, a fé cristã não tem nada a ver com religião, ela tem a ver com uma disciplina, com uma ordem, com uma obediência. Talvez esse meu discurso não seja tão conveniente para as pessoas que vivem e gostam da libertinagem, não da liberdade, mas da libertinagem. Elas gostam da libertinagem. Então, essas pessoas, obviamente, não gostam desse discurso. Mas eu não estou nem aí se eu estou agradando ou não. Me interessa falar, ensinar aquilo que o Espírito do Altíssimo me dá para falar.
me diz, me induz, me inspira a falar. Então, a fé inteligente não tem a ver com religiosidade. A fé inteligente tem a ver com uma conduta, um comportamento que agrada a Deus. Por exemplo, se você for num quartel, seja da polícia militar, seja do exército, você vai ver disciplina. Ali há uma disciplina rígida. E o soldado que não se submete à disciplina, ele vai para a cadeia imediatamente. Por qualquer bobagem, ele vai para a cadeia. Ele é tolhido da sua liberdade. Por quê? Porque o exército é exército por conta da sua disciplina. Se não houver disciplina no exército, então vira bagunça. E é isso que muitas pessoas fazem das suas vidas. Elas, às vezes, têm até fé em Deus, vão na igreja, mas querem viver uma vida de libertinagem. Elas querem viver de acordo com a vontade delas. Elas casam, já pensando assim, se não der certo, eu caso outra vez, eu desfaço e caso outra vez. Então, há pessoas que casam, descasam, casam, descasam, casam, descasam. Quer dizer, não tem uma ordem, uma disciplina na sua conduta. É certo que a lei permite que você se divorcie, case outra vez, mas eu pergunto, seria isso conveniente, depois que você traz filhos ao mundo, você separar os seus filhos dentro deles? Porque quando os pais se separam, eles separam também, eles dividem a criança ao meio. Uma parte da criança fica com a mãe e a outra parte segue com o pai. Isso quando tem o pai. Agora, quando não tem o pai, a outra parte fica vagando por aí. Então, aí você vê uma sociedade violenta, uma sociedade perdida nas drogas. Por quê? Porque as crianças crescem sem o referencial da mãe e do pai. O que é isso? Isso é falta de disciplina, isso é falta de fé inteligente, de ordem. Ora, o próprio Deus diz que a vida só acontece pela fé, mas uma fé inteligente. O meu justo viverá pela fé, mas uma fé inteligente. Então, você conclui que todos os ensinamentos bíblicos estão pautados na obediência, a fé obediente. É como diz lá no livro de Deuteronômio 28, capítulo 28. Então tem dois caminhos, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. O caminho da obediência é o caminho da bênção. É o caminho da bênção. O obediente, diz o texto sagrado, que estas bênçãos, aí tem uma lista enorme, estas bênçãos te alcançarão, estas bênçãos serão contigo. Feliz serás na cidade ou no campo. Onde quer que você escolha viver, você será feliz. Se os teus inimigos vierem por um caminho, por 7 caminhos fugirão. São bênçãos prometidas aos obedientes. São bênçãos determinadas para os obedientes. Agora, as maldições, a lista é enorme. É enorme a lista das maldições. Então, os desobedientes, estes vão colher a maldição. Então, você escolhe a sua vida. O que você quer? O que você quer? Você quer a bênção? Ah, claro, eu quero a bênção. Então, meu caro, minha amiga, você tem que seguir o caminho da obediência. Mas, às vezes, bispo, é difícil. Eu sei que é difícil. Então, é o sacrifício. Se você quer colher os frutos de uma vida abençoada, você tem que pagar o preço. É sacrifício. É sacrifício. Jesus nunca prometeu uma vida facilitada. Nunca.
Muito pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições, angústias, tribulações. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Se continuar na obediência. Então, assim é a fé. A fé inteligente. A Igreja Universal do Reino de Deus leva as pessoas, ensina as pessoas esse tipo de fé, essa qualidade de fé. É claro, quem não quer obedecer, quem não quer ouvi-la, nem quem não quer se comportar de acordo com ela, não recebe. Vai viver uma vida mesquinha, miserável, sofrida. E a gente não pode fazer nada, porque Deus coloca à nossa disposição, ao nosso critério, a disposição de obedecer ou desobedecer. Eu tenho poder para obedecer e desobedecer. Eu que escolho. Se eu quero obedecer, então eu sei que eu vou colher os frutos dessa obediência. Se eu não quero obedecer, então eu vou ter que me sujeitar às maldições. Se eu quero obedecer uma hora e desobedecer outra hora, eu vou ter uma vida irregular. Então um dia eu vou estar bem, outro dia eu vou estar mal. Um dia eu vou estar bem, outro dia eu vou estar mal. Eu nunca vou estar bem 100%, se eu não seguir o caminho da obediência. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Muito bem, nós vamos agora ouvir testemunhos de fé de pessoas que foram obedientes, ouviram a palavra de Deus, seguiram, obedeceram, se submeteram a ela, e olha aí os frutos. Vamos ouvir. Eu tinha muitos complexos, medo.
Eu lembro que eu falava muito à noite. Minha mãe ficava preocupada. Eu ficava nervosa com qualquer coisa. Eu andava dentro de casa dormindo. E trazia uma preocupação para minha mãe. E essa foi a minha infância. Na adolescência, sempre nos cantinhos, isolada. Eu sempre tinha uma amiga, e aquela amiga eu fazia dela como se fosse a salvação da minha vida. Então, às vezes, quando aconteciam algumas brigas, aí eu ficava triste, chorava. Tive muitos problemas no meu relacionamento com pessoas, na vida sentimental. Tive muitas frustrações por causa disso, porque era uma pessoa angustiada, não conseguia passar alegria. E um complexo que eu não sabia explicar, a tristeza que caiu. Eu era uma pessoa pesada, negativa. Então isso trouxe muitos problemas no meu trabalho, eu não conseguia me firmar em nada. Eu tinha medo das pessoas, medo, da vida social em si. E eu me casei. Eu me casei para sair de casa, porque eu não queria ficar mais na minha casa. Eu tinha uma vida próspera, eu tinha tudo, mas nada me satisfazia, nada. As minhas amigas falavam assim, você tem carro, você pode comprar o que você quiser, mas aquilo não me trazia alegria, era um vazio, eu vivia chorando. Eu tentei me suicidar 2 vezes, com carro, em alta velocidade, sozinha. Eu vivia brigando com meu marido, e ele conheceu a igreja, primeiro que eu. E com a mudança dele, houve um desejo de eu conhecer o Espírito Santo que tanto ele falava, que mudou a vida dele. Eu vi o testemunho dentro da minha casa. Eu vi uma pessoa que era ciumenta, ao ponto de me trancar dentro de casa por causa do ciúme dele, começar a me tratar com carinho, com respeito, que coisa que toda mulher quer. E eu fui à igreja convidada por ele. E eu lembro que parecia que o pastor sabia minha história. Eu até brinquei com ele e falei assim, olha, você contou minha história para ele? Eu fazia uns dias que eu não estava dormindo, né? Foi uma fase bem difícil da minha vida. Por isso aceitei o convite, porque eu não estava conseguindo dormir à noite. E eu saí, aquele dia eu consegui dormir. Eu consegui ter um pouco de paz. Aí nasceu o desejo de conhecer o Espírito Santo. E pela primeira vez na minha vida, eu desejei algo com todas as minhas forças. Eu queria conhecer o Espírito Santo de tudo quanto era jeito. Porque eu sabia que ali haveria solução. Porque houve a solução no meu marido, eu achava que ele nunca ia mudar. Até as pessoas falavam, não, realmente o Espírito Santo existe, porque ele era uma pessoa assim, hoje é uma pessoa totalmente diferente. Então eu queria também. E foi numa reunião de manhã que eu conheci o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tomou posse, aquela tristeza, aquela angústia, aquele peso saiu de dentro de mim. Eu passei a enxergar o mundo de forma diferente, passei a ter confiança em mim que eu não tinha. Eu não tinha confiança em mim. Aquele complexo saiu que eu não sabia explicar porquê, o desejo de morrer. Eu não tinha mais desejo de morrer, eu queria viver. Eu queria explicar para as pessoas. Eu saí da reunião, eu queria abraçar todo mundo. Eu fui para casa da minha mãe, contei para minha mãe, contei para meu pai, contei para todo mundo. Eu estava feliz. Eu era outra pessoa. E as consequências disso foi a transformação no meu casamento. Hoje nós somos felizes. Hoje nós somos prósperos. Nós temos visão. Hoje a gente tem paz que a gente não tinha. A gente transmite essa paz. A gente consegue agregar as pessoas passam a desejar essa alegria, essa felicidade que a gente tem. As pessoas veem que a gente é diferente. E isso é importante, porque um dia eu também enxerguei isso naquelas pessoas. E eu desejei e hoje eu estou aqui. Então foi isso que o Espírito Santo fez na minha vida. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, arrogante, prepotente. O que eu falava era lei. O que eu falava tinha que se cumprir. Eu pisava em cima de todas as pessoas, orgulhosa, não era humilde.
Conheci uma pessoa, a gente namorou por 6 anos e esse relacionamento, essa pessoa era o meu Deus, era a minha estrutura, era tudo na minha vida, onde eu me estruturei nessa pessoa. E houve o término desse relacionamento, ele me traiu, onde foi meu fundo do poço, onde eu entrei em depressão, tentei o suicídio por diversas vezes. Meu mundo não tinha mais razão, eu podia estar no meio de várias pessoas, sempre me sentia sozinha, solidão, triste, vazia, uma depressão tremenda, só vivia chorando, triste, amargurada, aonde eu assistia o programa da Igreja Universal na televisão, onde eu acabei vindo para a igreja e eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu tive sede, muita sede, era o meu maior sonho. Eu lutei com toda a minha força, eu perseverei, era o meu maior sonho, o que eu almejava era receber o Espírito Santo. E uma reunião, o pastor falou, recebe, você que o seu maior sonho é receber o Espírito Santo, recebe. Eu recebi, aquele dia eu já vi a mudança da minha vida, eu já saí transformada daquela reunião, era uma outra pessoa. A transformação foi de dentro para fora, eu não era mais nervosa, eu não precisava de outra pessoa para ser feliz, eu era feliz. Só por ter o Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente feliz, amada. Comecei a ter amor próprio, que eu não tinha. Eu comecei a ter amor próprio, ser feliz, alegre. O Espírito Santo me ensinou a humildade. Hoje eu sou casada, sou feliz, mas eu não sou feliz porque eu estou casada, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Meu esposo também, conheci aqui na igreja, a gente é completamente feliz, temos uma filha, então assim, depois que eu conheci o Espírito Santo, a minha vida se transformou. Beber nos teus rios, Senhor. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós teremos neste sábado novamente aquela reunião para os homens, especialmente feita para homens que querem porque querem uma vida plena. Porque o bispo Renato Cardoso, sábado, às 10 horas da manhã aqui no templo, tem uma reunião especial, essa será a segunda e depois nós teremos a terceira. E durante essas reuniões, os homens estão descobrindo o poder, o domínio que eles têm em suas mãos. E que às vezes nem sempre é usado esse domínio, normalmente não é usado. Então, neste sábado, às 10 horas, claro, se você quiser chegar às 10 horas, você vai ficar do lado de fora. Você tem que chegar no mínimo, meia hora com antecedência para poder chegar no templo e poder participar da reunião que começa às 10 horas. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e não se esqueça, buscai o Espírito de Deus enquanto Ele está perto, próximo e quer habitar em você. Deus abençoe e até amanhã. Sai da tua terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência, abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei, de tua obediência não me esquecerei. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Eu te faço um juramento que te engrandecerei, contigo estarei. Sobre o monte Moriá
eu vou subir, e o sonho que me destes, quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo me abençoar. Descerei deste monte pra te exaltar. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Não me negas, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Direto do Templo de Salomão, nós estamos juntos nessa programação e, como sempre, o nosso desejo aqui é abrir os seus olhos quanto à fé. O nosso Deus, ele não envelheceu, o nosso Deus não mudou. O Deus que operava no passado, que nós lemos a sua palavra, que abriu o mar vermelho, que fez o fogo descer, que enviou as pragas, que libertou o povo da escravidão, o nosso Senhor que curou, libertou, expulsou demônios, encostos da vida das pessoas, ele continua operando nos dias de hoje. Ele não mudou, ele continua o mesmo. E a prova que ele continua operando nos dias de hoje são os milagres que nós mostramos. São as pessoas que estavam doentes, ficaram curadas. As pessoas que estavam carregadas por espíritos opressores e foram libertas. Esse é o trabalho da fé, que tem trazido resultado, que tem mudado a vida das pessoas. Eu quero mostrar para você agora, nós temos ajudado dezenas, centenas, milhares de pessoas que chegam depressivas, que chegam caídas, atormentadas, carregadas por forças espirituais do mal. E o trabalho que nós fazemos é para arrancar da vida dessas pessoas esse espírito que tem atormentado, o espírito que tem escravizado a vida do ser humano. E você vai ver agora o resultado desse trabalho, porque quando o mal sai, a pessoa fica livre. Preste atenção no que você vai ver e ouvir. Seu nome? Simone. Simone, qual era o seu problema e chegou em que situação aqui? Eu nasci num berço já espírita, né? Então eu já fui consagrada desde o ventre da minha mãe. Então desde pequena eu sempre tive muitas perturbações, ouvia vozes, espíritos vinham me tocar à noite. Já cheguei vezes de estar com o olho fechado e ver o espírito em cima de mim. Então assim, eu sofri muito espiritualmente. Quanto tempo? Desde que nasci. Você via esses espíritos? Eu via eles me pediam ajuda, porque colocavam na minha cabeça que eu tinha um dom de ajudar os espíritos. Como que era a sua vida sentimental, familiar, financeira? Destruída, muita briga, né? Quando você se envolve assim, tudo gera briga, discussão, divisão, maus olhos, tudo de ruim fica ali te rondando. É terrível, né? Tanto que eu cheguei a raspar a cabeça, a fazer oferenda. Eu me entreguei totalmente a minha vida na mão do diabo. Agora me diga uma coisa, você conheceu aqui por um convite, um programa? Na verdade, por um convite. Como é que você está hoje?
Hoje eu tô livre, eu tô liberta, eu não ouço mais voz, não vejo mais vulto. Eu durmo, eu não dormia. Era tanto espírito que falava na minha cabeça que eu não conseguia dormir, eu não tinha paz. Ficou livre disso? Livre, totalmente livre. Hoje eu durmo, eu sou feliz. Deus abençoe, mais e mais, tá? Seu nome? Renata. Como você chegou aqui e se libertou, Renata? Bispo, eu cheguei aqui completamente destruída. Então, assim, aparentemente eu era uma pessoa feliz. Eu era noiva. Eu tinha um noivado totalmente destruído, de ciúmes, de medo dele. Eu morria de medo do meu noivo. E eu era depressiva. Eu tinha uma angústia, eu tinha um horror da noite, porque eu via vultos todas as noites. Então eu era coordenadora de um hospital, eu precisava trabalhar, tinha um bom cargo, tinha uma vida aparentemente muito feliz. Porém, eu era angustiada e eu desejava a morte todos os dias. Eu tinha ódio das pessoas e eu procurava alegria. Eu montei uma banda de rock. E nessa época que eu montei uma banda de rock, eu comecei a procurar a felicidade. Então, eu usei drogas, usei todos os tipos de drogas. Até o crack eu cheguei a usar. E angustiada, triste. E eu pensava na morte. E nessa época que eu pensava na morte, eu cheguei um dia, despedi de toda a minha casa, despedi de toda a minha família de uma forma sutil, sem que eles percebessem. E eu fui para a ponte, decididamente a me jogar. Eu não tirava da cabeça. Os vultos que eu via à noite eram terríveis. Eu via pessoas esquartejadas. E eu queria a morte. Eu pensava assim, eu posso ir para o inferno. Mas eu prefiro viver no inferno do que continuar na vida que eu tô. Foi quando eu fui para essa ponte e eu senti levitando. Parecia que uma força muito maior que eu ia me jogar. E ali eu pensei no dia que eu ia morrer. E eu parei e comecei a lembrar do que eu ouvia falar de Jesus, como eu ouvia falar de Jesus. E daquele dia eu cheguei aqui, eu fui liberta, eu fui transformada. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou noiva, vou me casar com um homem de Deus. Eu tenho um bom emprego, sou feliz e eu sou feliz de verdade. Eu tenho uma paz, eu quero viver, eu quero falar do Deus que eu aprendi a servir. Falar mais o quê? Arrebentou. Deus abençoe. O que muita gente não sabe é que quando você nasceu e recebeu o nome que tem, esse nome, em muitos significados, ele vem carregado de maldição, o significado do nome. Não que todos os nomes tenham um significado ruim. Muitas vezes o nome próprio da pessoa tem até um significado bom. Mas esse nome, ele foi dado num cumprimento de uma promessa a um espírito, a um santo, a um guia. E você recebeu esse nome e diz assim, eu tenho um bom coração, tenho fé em Deus, desde criança, mas eu não sei o que é felicidade. Desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa triste. Eu vivo amarrado na vida, eu tento ir para frente, mas parece que alguma coisa me puxa para trás, não deixa eu vencer, não deixa a minha vida andar. E mesmo você naturalmente se apoia em nunca ter feito mal a ninguém, ou você sempre foi uma pessoa boa, só que em primeiro lugar, você tem que saber que o fato de ser uma pessoa boa não significa que você não precisa buscar a Deus para vencer. E segundo, o fato de você não ter feito mal a ninguém não lhe dá proteção das forças espirituais do mal. A prova disso, as pessoas que chegam até nós, elas fazem esse questionamento. Por que a minha vida está assim? Eu faço minhas orações, eu faço meus apelos, minhas rezas, só que não resolve. Você sabe por quê? Porque o mal, ele só é arrancado da vida da pessoa quando há um confronto. Tem que haver um confronto. E quando você ora em casa, quando você busca a Deus do seu jeito, da sua maneira, eu pergunto, qual o confronto que existe na sua vida? Qual a batalha espiritual que existe para que você possa ficar livre e liberto, por exemplo, do espírito do vício, do espírito da enfermidade? Daqui a pouco eu vou mostrar para você como que o mal ele trabalha amarrando a vida do ser humano. Mas o que você acabou de ver e ouvir
E o que você vai ver e ouvir agora é para você entender que, por maior que seja o seu problema, tem solução sim. Você que está caído, chorando, desesperado, parece que você está no limite. Sabe quando a pessoa diz, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu não sei mais como sair dessa situação? É nessa hora que Deus se apresenta. É nessa hora que o poder dele se manifesta. E agora você vai entender o quanto que uma atitude de fé faz a pessoa ficar iluminada. E uma vez você estando iluminado, as trevas, as coisas negativas da sua vida são removidas. Seu nome? Andresa. Que situação você chegou aqui, André? Eu cheguei aqui, bispo, eu tinha problema na família, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu não dormia bem à noite, eu descobri uma traição dos meus pais quando eu era mais nova e eu guardei isso dentro de mim durante 2 anos. E com isso eu tive complexo de inferioridade, eu me achava feia e quando eu deitava a cabeça no travesseiro eu só chorava, minha vida era vazia. E aí eu buscava preencher o vazio do meu coração, passando por uma pessoa que eu não era. Quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei uns 2 anos assim, pastor. Qual foi o pior momento? O pior momento foi quando eu descobri a traição do meu pai. Aí você conheceu aqui por um convite, um programa? A minha mãe foi convidada para ela vir à igreja e aí eu vim com ela. Está liberta hoje? Sim, senhor. Hoje eu estou liberta, transformada, recebi o Espírito Santo e hoje eu sou uma pessoa feliz. Não tenho aquele vazio que existia mais dentro de mim. Mudou de vida? Mudei, sim, senhor. Deus abençoe, tá? Seu nome? Bianca. Chegou em que situação, Bianca? Cheguei, eu tinha depressão, síndrome do pânico, medo do dia, medo da noite, tinha insônia, ouvia vozes, via vultos, era uma pessoa triste, angustiada, extremamente nervosa. Eu não tinha paz, não tinha. E o pior momento da minha vida foi quando eu pensei em morrer. Porque viver triste, eu queria paz, e eu não achava paz. Era uma perturbação sem fim. Encontrou vida aqui. Encontrei vida. Graças à corrente, eu perseverei, eu agi a minha fé. E hoje eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz, eu sou realizada. Continua perseverando. Sempre, não pode parar. Deus abençoe, tá? Seu nome? Gessina. Recebeu o que nessa corrente? Então, pastor, ou bispo, cheguei aqui com a minha vida totalmente destruída, uma depressão de 3 anos. Eu deixava de comer para comprar medicação. Olha, tem quase metade dessa sacola aqui de remédios. E essa medicação era 3 de manhã, 3 meio-dia, 3 à noite. E eu cheguei várias vezes tentar tirar minha própria vida. Eu vou colocar aqui os medicamentos para vocês verem. Olha quantos remédios. Eram 3 de manhã? Isso aí e 3 meio-dia e 3 à noite. 9 comprimidos por dia? Sim, teve um dia que eu cheguei a tomar 2 cartelas, falei assim, a única solução é tirar a minha vida. Cheguei a tomar a medicação a mais, onde eu fui parar no pronto-socorro. Aí a minha família falou assim, o jeito é internar, porque ela tá louca. E hoje eu tô liberta e tô curada. Tem mais nada? Graças a Deus. Livre desses medicamentos e curada? Curada. Deus abençoe a senhora, tá? Há pessoas que sofrem desde o dia em que nasceram. Quanto tempo você está aí? 22, desde que nasceu. Desde o nascimento dela? Desde o dia 26/5/92. Carregam uma maldição em suas vidas. Você acompanha ela desde o ventre? É a maldição de berço. A maldição. Espíritos que agem assim e nunca estão sozinhos. Quantos tem? Agora tem 58. Com a direção e uma fé inteligente, é possível alcançar a vitória. Quando você tem um propósito de lutar, de perseverar, quando você firma com Deus um propósito de buscá-lo, então ele se prontifica em se manifestar na sua vida. Existem lugares que marcam a vida das pessoas. Por exemplo, o grito da independência às margens do rio Ipiranga, a última oração de Jesus, no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. E aqui não será diferente. Não deixe de participar e ter a sua vitória total. Às 10 da manhã e 8 horas da noite no Templo de Salomão.
Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Você viu então os milagres que têm acontecido nesse trabalho de fé. E como eu prometi no bloco anterior, nós mostramos a você como que o mal trabalha, oprimindo as pessoas. E também no momento que ele é removido, as pessoas ficam livres, voltam a sorrir. Eu quero convidar você que está gemendo, você que não vê saída para o seu problema, eu quero que você se prepare para estar nessa sexta-feira conosco, aqui no Templo de Salomão. Você vai chegar antes das 10 horas da manhã ou antes das 8 da noite. São 2 horários que nós temos realizado esse trabalho de fé para a libertação. Você que recebeu o nome e desconfia que esse nome que deu ao seu filho, ou o nome que os seus pais lhe deram, carrega em si a maldição, pegue uma folha, escreva 7 vezes esse nome, ou o nome da pessoa que você quer ajudar. Se possível, coloque ali até a data de nascimento, não tem problema. Você vai trazer nessa sexta-feira e vai fazer chegar às minhas mãos. Eu estarei com mais 6, no número de 7 bispos, e nós vamos quebrar essa maldição, nós vamos fazer o desmanche. Nós vamos desmanchar tudo de ruim que tem acompanhado a sua vida. Por isso que chamamos a sexta-feira de corrente completa, porque é completa. O que está de ruim na sua vida vai ser arrancado, vai ser quebrado. Às 10 horas da manhã e às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Eu quero que você chegue cedo, porque logo na entrada principal do Templo de Salomão, nós preparamos o caminho santo. Aliás, tudo é santo aqui no templo. Mas você vai ter acesso aqui no templo pelo lugar aonde entrou a arca de Deus, a presença de Deus, que vai entrar na sua vida e mudar a sua história. Nessa sexta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite, na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605, Templo de Salomão. Deixa agora esse complexo que você tem. Você não é inferior a ninguém. Por que ficar vivendo de favor, se Deus quer te fazer um vencedor? Eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar para você o resultado do trabalho que tem sido feito pela vida sentimental. O casal Renato e Cristiane Cardoso tem preparado palestras importantíssimas para a vida sentimental. E essas palestras têm sido dadas na quinta-feira, onde nós fazemos o encontro dos casais, dos solteiros. É nessa palestra, na terapia do amor, onde as pessoas estão alcançando a felicidade. Nós chegamos totalmente assim destruídos. Nosso casamento era uma farsa, na verdade. Era briga diariamente, ele me agredia fisicamente, ele me agredia nas palavras. Eu tinha saído de um relacionamento e logo acabei entrando no relacionamento com ele, achando que o relacionamento ia ser o quê? 1000 maravilhas, porque como eu já tinha um destruído, pelo contrário, foi totalmente inverso. No começo, né, foi bom, não tínhamos briga, mas ao passar um tempo, começou briga, ele saía nas noites, ele me traía, eu também o traía muito. Uhum. Aí quer dizer, virou aquele círculo vicioso. Eu também fiz isso. Ah, você também? Saí de um casamento, eu tinha acabado de sair de um casamento e a gente foi morar junto. E só que assim, tinha algumas coisas ocultas, né? Eu era viciado em cocaína, alcoólatra, e eu acabei viciando ela. Daí no começo foi uma maravilha, mas um ano depois virou um inferno. Uhum. E quando nós chegamos na terapia não existia mais casamento. Era a última porta que a gente bateu. Ou mudava, ou eu tinha até falado para ela, ou eu mudava ou eu ia tirar minha vida, porque não tinha mais saída. Uma das mulheres, né, das aventuras dele, ele acabou engravidando ela. Aquilo foi assim, o fundo do poço, mais do que nós já estávamos. Então esse foi o momento mais difícil que nós tivemos, pelo menos para mim, né? Uhum. Quem procurou a terapia primeiro? Nós chegamos junto, os dois.
Falamos, vamos procurar essa porta da terapia para ver se resolve o nosso problema. A partir daí, aí que começou a mudança. Eu era agressivo, era violento, porque eu vivi no crime, era viciado. Tinha mágoa dela porque ela tinha me traído grávida, né? Isso me machucou muito e eu agredi ela por causa disso. Então houve traição das duas partes? Das duas partes. Ela estando grávida e eu engravidei outra pessoa. Fui ouvindo, né, na palestra e fui colocando em prática aos pouquinhos, mudando aqui, procurando ter mais paciência, cuidar mais dela. Né? E ela também foi mudando, eu vendo a mudança dela, eu também via que eu também tinha que mudar. E aí foi se adaptando, foi mudando. E isso já se passou 7 anos e a gente continua fazendo terapia. Se não tivéssemos essa mudança, com certeza nós não estaríamos mais juntos. Se não houvesse a confiança, não tivesse eu perdoado ele e ele me perdoado. Senão nós não estaríamos mais juntos. Acabaram os vícios. Ela era viciada em cigarro e eu acabei viciando ela em cocaína. Eu era alcoólatra e tinha usado crack e cocaína também. Mulher, tudo, parei com tudo. E hoje, graças a Deus, foi por ele mesmo que hoje a nossa mudança foi assim, foi transformada, não foi mudada, foi transformada. Hoje nós temos a nossa família, temos nossos filhos, eles nasceram assim, numa vida que nós queríamos ter tido e infelizmente não tivemos. E hoje a gente é feliz. Eu, até os 40 anos, eu não tinha encontrado o que eu concluí que era o mais importante de todas as coisas da vida de alguém, que é a paz. Que a pessoa pode se apaixonar, achar que ama, uma série de coisas. Mas se isso, mesmo que fosse verdade, não trouxer paz, a vida dela não melhorou em nada. E pior, a vida em 2 também não vai trazer nenhum benefício se não houver a paz. Como médico, eu tinha sucesso, mas eu não tinha paz. Eu tinha uma série de coisas boas, mas eu não tinha paz. Então chegou um momento que eu percebi que aquele vazio que eu tinha era a paz do dia a dia, era chegar em casa, encontrar paz, ser bem recebido, ou acordar de manhã feliz. Então, assim, para mim a felicidade era ter paz. Então, quando que o senhor encontrou a Érica? Eu operei o cunhado dela, sou cirurgião, e eu fui lá dar notícia para ela, né, da cirurgia. Quando eu olhei para a Érica, eu vi uma coisa que naquele momento eu descobri que me levaria a ter paz. Eu vi bondade nela, os olhos, o jeito de falar, e nos dias seguintes aquilo se comprovou em mim, que eu cheguei a ter certeza que eu ia casar com ela, porque preencheu aquilo que eu estava buscando, não era beleza, isso eu nem cuidei, não reparei isso. Eu não estava maquiada, eu não estava preparada, eu estava de tênis, calça jeans, eu não fui para procurar um namorado, um marido. E o Paulo, ele também, essa atenção que ele disse que eu dava, eu vi que ele também era um médico atencioso. Então, nas visitas que ele ia fazer para o paciente, é claro que eu também estava sempre lá, a gente começou a conversar. Ele era diferente. Então, e depois ele disse, não, aqui com você eu queria uma coisa séria. Não podia ser uma brincadeira, né? E a gente foi conversando, foi se conhecendo. A gente queria que desse certo. Quando a gente começou a namorar, cada um fez a sua parte. Ele fazia a parte dele e eu fazia a minha. Se alguma coisa acontecia que um não agradasse o outro, a gente logo corrigia. A gente queria realmente que isso desse certo. Quanto tempo de namoro foi antes do casamento? Uns 6 meses. Mesmo antes de casar, a gente já tinha os planos de como que seria. Por exemplo, sem segredos, sem atender o telefone escondido, sem e-mail. Então essas coisas assim, aquilo me trouxe uma paz, né? Realmente trouxe a paz. Quando a Érica comprou uma aliança e me deu assim na aliança, eu pensei, ela falou, se quiser use, se não quiser não use, pode deixar para depois. Aí eu pensei, poxa, mas isso é um presente para mim, do céu, essa pessoa, eu pensei, como se fala, né? Se quiser diz não, mas acabou a chance. Eu imediatamente, não, eu quero sim, me surpreendi, e logo a gente marcou e casou,
E a gente colocou em prática essa coisa de ser um só. Você buscou uma pessoa que te trazia paz, você queria uma pessoa que te desse segurança, né? E estão aí quantos anos casados? 15, quase 16. Se você quiser então a direção para o amor, para a vida sentimental, Renato e Cristiane Cardoso estarão nos 2 horários, tá? Às 10 horas da manhã e às 8 da noite, trazendo a direção para a sua vida sentimental. Se você observar o Templo de Salomão, ele não tem placa de igreja. Você sabe por quê? Porque ele é aberto a todas as pessoas, católicos, espíritas, evangélicos, quem tem religião, quem não tem religião, a todos que querem a direção. Você que quer vencer, quer ser feliz, você não vai pagar absolutamente nada e vai resolver o seu problema. Avenida Celso Garcia, no número 605, nesta quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite, aonde acontece a terapia do amor. Não custa frisar aqui, nós temos a opção de 3 horas da tarde, que é um horário que temos, só que não acontece aqui no Templo de Salomão. Esse horário das 3 da tarde, a reunião será realizada no Brás, tá? Na Celso Garcia, 499, na nossa antiga sede do Brás. No templo, às 10 da manhã e às 8 da noite. Chegamos ao final. Deus abençoe a todos grandemente. Se tua vida é tão sofrida, lutou bastante, mas não venceu ainda. Se está cansado de lutar, uma saída encontrar. Sem tantos caminhos você procurou, mas na verdade nunca encontrou. Se os sonhos acabaram, os teus castelos desabaram. Tem pra você toda a vitória. Agora só depende de você continuar sofrendo ou vencer. Pare de sofrer agora. Jesus tem pra você vitória. Agora só depende de você continuar sofrendo ou vencer. Em tantos caminhos você procurou, mas na verdade nunca encontrou. Se os sonhos acabaram, os teus castelos desabaram.